E esse calor dos últimos dias, fala a verdade, meus amigos, tem nos deixado muito assim, eu uso uma expressão, muito sem lugar, né? Parece que a gente não está aqui, não está lá, em nenhum lugar está muito bom. Lentos, a gente se percebe, sem foco, irritados, com dores pelo corpo. É a dor de cabeça que vem, nem te conto que eu estou passando por ela. E as queixas precisam ser levadas a sério nessa época, porque essa temperatura tão alta que a gente não esperava traz consequências muito sérias ao organismo. Por isso eu converso agora com o médico da família, Dr. Marcelo Gobo, com a gente aqui hoje. Claro que você participa lá na nossa rede social, vai lá no @Manhã Total e me conta o que você está sentindo, como é que seu corpo reagiu, porque ele vai reagir, né, Marcelo? Obrigada mais uma vez por ter vindo, viu? É um prazer estar aqui, Mônica. Bom dia. De fato, o corpo vai reagir, né? Faz parte desse processo nosso de adaptação. A gente é mais sensível à variação do que à própria temperatura por si só. Então, quando a gente está num período que sobe rapidamente ou cai rapidamente a temperatura, a gente sente muito por conta dessa variação. Até mais do que o próprio valor da temperatura absoluto. E os extremos de idade, eles têm um pouco mais de dificuldade de se adaptar a essa variação. Então, as crianças muito pequenas ou os idosos, eles têm um pouco mais de dificuldade de fazer esse acerto. Né? Depois de um tempo, nessa temperatura mais alta, o nosso corpo acaba se adaptando, né, por períodos mais prolongados. Mas agora que a gente está numa onda, né, um evento muito agudo, o nosso corpo sofre um pouquinho para poder se adaptar. E um dos principais riscos é a questão da desidratação? Exatamente. A dificuldade de fazer essa regulação, ela está muito ligada a esse processo de desidratação. A gente perde água o tempo todo, no suor, na respiração, a criança pequena, especialmente na respiração. E com isso, as coisas que a gente costuma fazer normalmente no nosso dia a dia, elas levam a esse processo de perda do líquido na transpiração. Logo, isso vai ter impactos no nosso dia a dia, na nossa performance do dia, né? E aí a gente pensa o seguinte, como não desidratar? Quer dizer, a água tem a ver? Eu vou deixar essa pergunta aqui para o Marcelo, porque ele falou essa questão, né, da temperatura, porque até o dia 27, Marcelo, acho que a gente vai ultrapassar aí os 40 graus. Sim. E isso é, né, assim, é complicadíssimo. E a Defesa Civil, ela emitiu ontem um alerta de onda de calor e de baixa umidade do ar na região. O David Carneiro vem contando para a gente sobre esse alerta, né? E é preciso que a gente tome cuidados. David, bom dia. Quais são as informações? Oi, Mônica, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Pois é, para você ter uma ideia, a temperatura aqui em Uberaba, as máximas, vão ficar entre 38 e 41 graus nos próximos dias. Essa onda de calor foi preciso emitir um alerta de grande perigo, pode atingir as 118 cidades do estado de Minas Gerais, de acordo com o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O alerta vermelho de grande perigo indica temperaturas máximas, né, com 5 graus a mais da média do que era esperado para os próximos 5 dias. Os municípios localizados nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e também Sudoeste do estado devem apresentar umas temperaturas máximas de 37 e 40 graus nos próximos dias. Para você ter uma ideia também, a Defesa Civil soltou um alerta para a população na quarta-feira, nessa última quarta-feira, alertando sobre essa onda de calor forte e também as temperaturas elevadas aqui em Minas Gerais. O período do alerta começou hoje, sexta-feira, dia 22, e vai até quarta-feira, dia 27. Mônica. Muito obrigada, David Carneiro, trazendo então aí esse alerta até quarta-feira, essa situação que a gente enfrenta, né? E aí atenção especial a pelo menos 118 cidades mineiras. Eu estava conversando aqui com o Dr. Marcelo Gobo, né, que é o nosso convidado, que parece que o sol, ele se aproximou de nós, né? A sensação que eu tenho é essa. E até para a pele também a gente percebe, não é? Parece que queima mais. Justamente, Mônica, a gente tem que ficar atento a um outro fator. Não é só a temperatura que sobe, a radiação também aumenta.
E aí essa queda da umidade, o aumento da radiação ultravioleta e o aumento da temperatura dão essa sensação de que está tudo ressecado. Mucosa ressecada, pele ressecada, e isso vai gerando os desconfortos que a gente está acostumado, né? A gente já começou a sentir esses desconfortos e isso gera um pouquinho de prejuízo. Para quem tem problema respiratório, por exemplo, é um baita problema, um baita transtorno, porque as mucosas ficam muito ressecadas. Ao mesmo tempo, quando isso acontece, a gente tem que lembrar que precisa passar o filtro solar. Exato. A gente já está exposto a uma maior carga de radiação por conta desse aumento dos raios ultravioletas. E aí a gente precisa se proteger. Além do filtro solar, buscar a sombra, roupas de manga comprida. Isso é uma coisa até curiosa, né? Dá uma impressão de que se a gente usar uma roupa comprida, nesse calorão, a gente vai morrer de calor, né? Mas, na verdade, não. A roupa, ela acaba protegendo dessa radiação solar e ela é um mecanismo de proteção. Além de ser uma barreira física, ela ajuda a regular a temperatura. Então, é como as pessoas que costumam viajar ou andar pelo deserto, né? A gente está acostumado a ver aquele monte de gente com tecido, com pano no corpo todo, e a gente às vezes não se pergunta, né? Por que é isso? É para poder proteger e regular a temperatura, isolar, né, entre o ar que está muito quente e a temperatura corporal que vai ser mais baixa. E acaba que é por aí que a gente consegue ir se protegendo. E de roupas mais leves, né? De tecidos mais leves, de preferência. Tecidos mais leves que você consiga fazer a transpiração e roupas claras. E essa é uma outra questão que acaba sendo uma dica importante. As roupas claras, elas vão refletir a luz do sol. E aí, em refletindo a luz solar, você tem uma menor absorção da temperatura. Então, a gente sair com uma roupa escura, num sol muito intenso, vai dar uma sensação térmica muito alta e, de fato, aquela roupa vai te aquecer mais. A regulação vai ficar mais difícil. Agora, com roupas claras, tecidos mais leves, você consegue transpirar, isso reflete a luz do sol, a sua sensação térmica é menor, você vai esquentar menos. A gente vai continuar esse papo com o Dr. Marcelo Gobo, que é o nosso convidado de hoje, o médico da família, trazendo também, né, a forma que a gente pode cuidar do nosso organismo, da nossa saúde de uma forma geral. Quer participar? @Manhã Total, vai lá e comenta, nos conte como o seu corpo reagiu nesses últimos dias a esse calorão que nós temos presenciado, digamos assim, né? E o inverno, que é o considerado mais quente, né, de todos os tempos, e está indo embora. Setembro, a primavera começa daqui a pouco.